Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educativa Podcast, esse podcast promovido pela Educativa Streaming Education. Hoje recebo aqui Fernando Souza, diretor do Colégio Universitário USCS. Vai ser um bate-papo incrível sobre educação, o que ele tem feito ali, suas propostas, como tem trabalhado a educação básica. Mas antes de começar essa conversa, eu quero agradecer muito o nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, STEAM e robótica, que tem auxiliado os colégios, parceiros a desenvolver essa questão tão importante da criatividade, trabalho mão na massa dos alunos. Então, se você é um gestor que nos assiste e está buscando um parceiro para essa área, eu convido a acessar o QR Code que aparece agora na sua tela, ir para o site da Engenhoteca e conhecer todos os planos. E também, se você é gestor ou mesmo professor que está buscando se aprimorar, crescer na carreira, conheça a Educativa Streaming Education, uma plataforma com mais de 60 cursos 100% voltados para o treinamento, desenvolvimento e formação continuada dos professores da educação básica. São mais de 10 trilhas, inclusive para gestores educacionais. Também está aparecendo na sua tela o QR Code que leva até o site. Lá nós temos planos individuais e também planos para colégios. Então, se você é gestor e está sentindo a necessidade de treinar a sua equipe, nós temos um plano especial para você, tá ok? Dito isso, vou começar aqui o meu bate-papo com o Fernando. Fernando Souza, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, eu queria te dar a oportunidade de se apresentar e já emendando, contar um pouco da sua história, quem é o Fernando, como que o Fernando um dia decidiu ir para o ramo educacional. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado pelo convite. Bom, eu acho que assim, como eu cheguei à educação, eu acho que eu cheguei pela trajetória da minha família, né? Eu tenho mãe e tias educadoras, né? Que Hum, até empreenderam atividades da antiga, além de ensino fundamental, do ensino básico, naquele momento que elas faziam isso em Pernambuco, lá em Recife, elas também faziam escolas de datilografia, então elas tinham já lá nos anos 30 e pouco uma ideia de uma incursão na educação e aí seguiram em parte nesse processo. Então acho que isso estava na raiz da minha origem familiar. aham, E aí, na graduação, a educação apareceu como uma coisa muito próxima. Eu me dedicava à pesquisa na área de ciências sociais e aí resolvi também fazer a licenciatura. Então, isso foi alguma coisa que me cativou, porque eu também participei de movimentos sociais, eu trabalhava com educação popular de uhum, base, em comunidades eclesiais de base. Então, eram coisas que davam no meu dia a dia, né? O método Paulo Freire, uhum. as formas de educação colocadas pela igreja naquele momento. Então, coisas que estavam no meu repertório de adolescente e de jovem e que na graduação eu reforcei isso, né? Também no mestrado e depois no doutorado, isso veio se somar nas minhas áreas de pesquisa, onde eu comecei a pensar políticas públicas, pensar políticas raciais, questões de gênero e pensar também esse trabalho junto à formação de professores, né? Eu trabalhei durante bastante tempo já no nível superior com a formação docente, né, para ingresso e para atuação nas escolas públicas do estado de São Paulo. Uhum. Então, existia um projeto do governo federal de bolsas para a formação de professores, onde eu supervisionava esse projeto. Isso foi crescendo também com a minha formação em pedagogia, além de ciências sociais, isso foi crescendo e já na Universidade de São Caetano, o reitor me convidou em 2022 para atuar no Colégio Universitário da USCS. E aí eu passei a desenvolver as atividades também de diretor do Colégio da USCS, além de professor na universidade, desde 2001, eu passei também a atuar como diretor no Colégio da USCS. Uhum. É, é uma síntesezinha, porque a história é E, longa, e né? na universidade, desde 2000, você leciona quais disciplinas? Então, minha área de formação é basicamente ciências sociais, né? Então, Uhum. sociologia, antropologia, ciência política, métodos de ensino e pesquisa, metodologia da pesquisa científica, e também formação de projetos de intervenção psicossocial, educacional, são abordagens que eu tenho focado e trabalhado nessas áreas, né? Muito bem. E eu anotei aqui também algumas informações importantes, né? Hoje, o Colégio Universitário USCS, apesar de ser um colégio que vai completar aí 7 anos, Isso. ele já está com um número bastante relevante de alunos, 1.650,
né? 85 professores. Fala um pouco para nós sobre o colégio, como que é essa parceria, né? Eu anotei aqui que é uma autarquia municipal, como Isso. que funciona, como que vocês têm trabalhado esse grande colégio, apesar de pouca idade, né? Pouca idade, ele é uma iniciativa do nosso reitor, o professor Leandro Prearo, né, de instituir a educação básica no ambiente da universidade, né, trazendo esse modelo de colégio universitário, que é um colégio que prepara o aluno no sentido de ingresso na universidade. Então, a USC já tem mais de 50 anos de tradição, não só na ABC, mas em toda, não só na região da ABC, mas no estado de São Paulo e nacionalmente, né? Você começa a trazer, porque a importância da USC, o reconhecimento dela, também se transfere para o colégio. E a qualidade dela, tanto que a gente tem um corpo docente bastante qualificado em termos de Uhum. titulação. Então, esse projeto é um projeto que abraça a ideia da ciência, que procura trazer esse jovem já no ambiente do ensino médio para essa atividade acadêmica. Se Uhum. você olhar até do ponto de vista histórico, antes do governo federal instituir bolsas, pensando na interface com o ensino médio, o Colégio USC já fazia essa interface com projetos, iniciativas que faziam aproximar o estudante no ensino médio da formação acadêmica de nível superior, do Que ambiente é universitário. que é esse projeto o PROFA, né? Programa Isso. de Formação Ampliada. Eu achei isso fantástico, onde é isso que você está comentando. Os alunos do ensino médio já têm a oportunidade de frequentar aulas de nível superior, é isso? Isso mesmo, esse é um projeto que vem na graduação em parceria com o colégio para promover justamente essa inserção do aluno de ensino médio que está pensando o que que eu vou fazer, para onde eu vou, qual é o meu caminho, e aí ele começa a conhecer os cursos de graduação, começa a frequentar os espaços, porque isso é importante, a vivência nos espaços, nos laboratórios de química, física, biologia, nos laboratórios de TI, ele começa a ter essa experiência de convivência e começa a entender que é aquilo que ele quer fazer, Uhum. dentro do leque de cursos que a universidade oferece. E ele tem essa liberdade de frequentar vários cursos para tentar encontrar o É, caminho dele. existe uma seleção, Tá, né? Então é importante também que a gente trabalhe muito com o reconhecimento da dedicação perfeito. do aluno que busca se dedicar, que tem o perfil para buscar a inserção no nível superior e a partir dessa qualificação do aluno no ensino médio, essa nota dele vai ponderar a possibilidade de uma vaga de frequentar essas aulas e participar disso. Perfeito. E funciona no contraturno, né? O aluno faz o ensino Isso. médio num horário e no outro frequenta essas aulas de Isso. ensino superior. Basicamente, hoje a gente tem 2 turnos no colégio, no período matutino e período vespertino. Então, você pode ter alunos estudando de manhã, né, na Uhum. proposta do Profa, ou a maioria, como acontece, é no período da noite, no noturno. Muito bem. Então, E também aqui você falou, acho que vale a pena a gente aprofundar, que em comparação a outros colégios de educação básica, a questão da titulação dos professores, ela é um pouco elevada, né, por ser todo parte de um guarda-chuva universitário. Fala um pouquinho disso sim, para a isso é gente. uma característica bem importante a de reforçar, porque, inclusive, há propostas, há um programa interno da universidade de promoção e da qualificação dos educadores, né? A própria universidade oferece programas de qualificação estrito sensu, mestrado e doutorado profissional na área de educação. Então, isso também favorece o professor na sua formação. Alguns já ingressam com titulação, os que não Uhum. ingressaram vão aderir a esses programas e vão poder usufruir dessas bolsas de estudo dentro da universidade e conseguir essa titulação. Obviamente, isso se reverte na qualidade do educador, né? E também na própria autoestima dele, na motivação com a carreira. Então, esse é um ponto muito importante para fomentar a adesão dos professores ao colégio, à universidade, à própria carreira da educação, que a gente sabe que é um desafio hoje, Sim. a valorização do magistério. Então, esse é um ponto bastante significativo no perfil dos educadores do colégio, esse ponto da possibilidade de valorização da educação e da formação dos educadores. Muito bem. Um outro diferencial que eu anotei, e acho que é legal a gente bater um papo, falar para quem nos assiste também, a questão já da iniciação científica para esses alunos de ensino médio, né? Uma coisa que, confesso, não vejo muito, mas achei muito interessante também para esse nível médio. Fala para a gente como que vocês tentam trabalhar isso, como funcionam os projetos e qual o objetivo já
no ensino médio trabalhar a iniciação Então, científica? na verdade, criar o letramento da linguagem científica, né? Uhum. Fazer surgir aquela vontade da pesquisa, fazer o aluno se coçar, aquela coçadinha que dá, eu quero fazer isso, eu quero estudar aquilo. E a gente está lidando com adolescentes têm muito tempo disponível, né? Uhum. Então, assim, ajuda bastante eles ocuparem o tempo e a cabeça deles com a pesquisa científica. E o legal disso, que nessa oferta de projetos que existem projetos não apenas da graduação, mas também do nível de pós-graduação e professores do próprio colégio, que oferecem os seus projetos para estimular os alunos. Então, os alunos vão atuar como pesquisadores de diferentes áreas da universidade. Tá? Uhum. Existem mostras que são feitas periodicamente dentro da universidade, que é a mostra de iniciação científica, onde você envolve não só os alunos de graduação, mas também os alunos do ensino médio. Uhum. Existe também a concessão de bolsas nível federal para cobrir e atender essa demanda social dos alunos vão receber um valor, me parece que em média está em R$ 400 hoje em dia, como também a própria universidade dá desconto na mensalidade para o aluno que está aderindo à iniciação científica. Então, são um conjunto de fatores que vão propiciar esse pensamento científico Uhum. e vão propiciar a formação de um conjunto, né, de jovens pensando a ciência. A gente precisa de pensadores e pensadoras da Uhum. ciência, né? Pensando as meninas, o protagonismo feminino dentro da pesquisa, também valorizando esses espaços que são espaços de crescimento. E quanto mais esse jovem começa a entender o que é ciência, mais essa ideia de consolidação de uma carreira científica vai se montando no caminho desse jovem. Muito interessante. Você sabe que eu tive uma experiência na minha vida, onde eu estava trabalhando no ensino superior e numa faculdade que trabalhava mais na linha de gestão, e o carro-chefe era o curso de administração. E naquela faculdade, o trabalho de conclusão de curso, os grupos tinham que realmente atuar no empreendedorismo, criando empresas inovadoras, com conceitos novos que ajudassem a sociedade, etc. E aí, trabalhando nessa faculdade, eu tive a ideia de como forma a gente ia recebendo os alunos de ensino médio para fazer aquelas visitas monitoradas. Falei, poxa, por que não já fazer uma experiência de dar essa oportunidade de criar uma empresa do zero para esse aluno do ensino médio, né? Na época, suscitou até algumas dúvidas. Poxa, mas será que não é muito denso? Obviamente que a gente fez algo, né, mais simplificado, mas com o mesmo conceito. E para surpresa de muitos, inclusive minha, a resposta e os resultados que vinham desses alunos de ensino médio para essa questão do empreendedorismo era fascinante, né? A criatividade, novos conceitos. E ali, diariamente, a gente recebia 10, 15 ideias de negócio. Eu falei, olha, se a gente tivesse investidores aqui, de fato, dispostos, muitas ideias poderiam virar negócios. E eu queria saber de você, nessa questão da iniciação científica, se também gera surpresa na questão dos resultados que são gerados por esses alunos do ensino médio, coisas até inesperadas de qualidade, eu digo de profundidade. Vocês têm essas surpresas lá Sim, a também? gente tem essa surpresa, eu acho que do ponto de vista da personalidade dos alunos que se revelam como pesquisadores, né? Uhum. Mas também no engajamento de projetos, de criação de jogos, por exemplo, que teve um projeto lá que desenvolveu um jogo que discute relacionamento, discute as questões de identidade do jovem. Então, assim, isso inclusive foi patenteado. Esse jogo é um jogo que pode ser aplicado para várias escolas de ensino médio para discutir vários temas que vêm a ver com a educação, com a questão da sexualidade, com a questão da identidade, da maturidade do aluno. Isso vem dessa experiência do pesquisador do distrito, com articulação da graduação, com jovens de ensino médio, e que você cria esses produtos, que são produtos que vão ter impacto na sociedade, né? Hoje, a graduação passa por um processo de ações de extensão muito forte, né, junto à comunidade, mas também ao colégio, onde você vai vendo essa interface acontecendo, Uhum. né? Onde os alunos também, no novo currículo que a gente pensou, têm iniciativas de caráter empreendedor, né, de pensar cultura digital, de pensar inovação. Então, são pontos onde essas coisas vão confluir, né? Elas
não são soltas, elas vão se articulando e vão surgindo novas oportunidades e novos projetos, novos eventos também. Muito bom. Queria que a gente também falasse de um ponto aqui relacionado a artes e esportes, né? Que para vocês ali, pelo que você comentou comigo anteriormente, são fatores também muito importantes. Como que você enxerga essa interação de artes e esportes com a grade curricular? Como que vocês trabalham isso lá? A gente tem a presença da prática esportiva no colégio, não só na grade curricular, mas também no pós-treino. Uhum. E São Caetano tem uma tradição de esporte, né? Então, a prática da educação física, ela se tornou muito importante. Se você pensar pós-pandemia, às vezes o aluno chegava para correr, nem sabia correr. Uhum. Porque ele ficou tanto tempo parado em casa que ele tinha dificuldade até de correr, ele caía, ou tinha falta de coordenação. Então, essa prática esportiva também é importante para a juventude, né? Para o reconhecimento do corpo, da motricidade, do controle, e também de buscar parceria, de socializar, de trazer, né, essa cultura da cidade ligada ao esporte também, reforçar isso e engajar os alunos nisso. A gente tem muitos alunos que são atletas, né, que estão Uhum. inseridos, são alunos federados, que participam terminam representando o Brasil em Olimpíadas, né, que Ó. são subvencionados por clubes, estão estudando lá, estão em peneiras de futebol e Uhum. outras peneiras. Então, esse é um perfil um pouco dos alunos também que participam dessas atividades ali no Colégio UFSC, ligadas às atividades físicas. E é os prêmios que a gente ganha, né, os campeonatos, as medalhas dos jogos escolares, mas também é importante reforçar esse grupo de alunos que tem se revelado como medalhistas nacionais e Uhum. internacionais, né? Dois perfis, né? Você tem o esporte como apoio ao desenvolvimento de todo jovem, mas você também acaba descobrindo Sim, talentos para o esporte olímpico, de alto desempenho, né? sim. São Caetano realmente muito reconhecido nesse sentido. A estrutura esportiva é aquela mesma da universidade? É A gente compartilhada? compartilha os espaços da universidade. Então, a Aham. gente tem a quadra no Campus Conceição, onde está localizado, Uhum. número 321, mas também a gente utiliza o Campus Barcelona, a quadra coberta de lá. Ah, perfeito. Eu já tive a oportunidade de jogar basquete nessa quadra coberta. Não fui um grande talento, mas é uma Mas quadra. vale a sociabilidade, a Sim, convivência. sim, mas é uma grande estrutura. Realmente era muito bacana as oportunidades de estar aproveitando lá. E no aspecto artístico também, vocês A gente tem na acreditam? grade também as atividades de educação artística, mas a gente também apoia muito o movimento dos alunos enquanto expressão artística, né? Atividades teatrais, atividades de banda, né? Tem várias, vira e mexe, tem uma apresentação de uma banda de rock no colégio, né? É, E aqui no ABC tem uma tradição das bandas, né? sim. O ABC tem essa história. Quem volta lá, né, do século XX, dos anos 80, 90, Uhum. vai lembrar dessa trajetória das bandas. E ainda hoje, nessa geração, tem muita banda, né? Muita Uhum. banda de fundo de quintal, de garagem, de condomínio, e eles trazem essas Que bandas, essas legal. apresentações para o colégio, né? E se deixar, eles ficam o dia todo lá organizando o som, a banda, e às vezes o som falha, mas dá certo. Isso faz parte desse processo, né? De se conhecer, de criar um ambiente positivo. E a expressão artística é importante, né? Uhum. Porque ela tem alunos muito talentosos, alunos que são compositores. A gente teve um aluno que recentemente saiu do colégio, se formou, mas ele era um pianista, Uau. sabe, fantástico. Ele fazia composições. Então, assim, a gente tem alunos que vão se revelando. Inclusive, a gente tem um piano que a gente deixa disponível para quem quiser ir lá e tocar. Uhum. Porque é uma forma também de familiaridade, criar uma familiaridade com esses instrumentos e de se expressar. Então, a arte também é uma outra forma de linguagem importante para que esse aluno se sinta ali num ambiente aconchegante, de expressão, porque o adolescente pede isso, né? Uhum. Muitos alunos são dedicados ao desenho, manual, os desenhos nos ambientes digitais. Então, a arte ela tem esse efeito e de dar um letramento artístico, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, porque quando você vai fazer um vestibular, você vai fazer um Enem, cai em questões sobre arte, Uhum. né? O repertório artístico, de conhecimento sobre arte, ele também é um repertório importante, né? A gente não é só ciência no sentido mais duro, mas o sentido da estética também é um ponto importante a ser refletido por Com esses certeza, alunos, né? com certeza. É, eu queria que a gente batesse um papo agora
bem interessante sobre a questão da inclusão, né? A gente está chegando aqui daqui a pouco ao 40º episódio do podcast, né? A gente recebe muitos gestores, diretores aqui, e é um tema central hoje da educação básica, e como cada diretor, gestor tem tentado trabalhar com esse tema tão importante da inclusão. Você chegou a comentar comigo antes também que existe um programa hoje ali dentro do colégio, né, onde vocês tentam trabalhar isso em todas as esferas, com os alunos, também envolvendo as famílias. Traz esse panorama para a gente de inclusão. A inclusão é um desafio, né? Aham. É um desafio porque não só as famílias descobrem a condição do seu filho, da sua filha e passam a demandar um atendimento, um tipo de reconhecimento da condição, mas até dos próprios funcionários, educadores que também vão se percebendo, né? Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, só é o adolescente que está na inclusão, mas também os profissionais de educação hoje também estão se percebendo com as suas questões, Uhum. né? E como isso afeta todos nós. E é um desafio no ponto de vista de organizar o estabelecimento dessas leis, das regras, de buscar profissionais qualificados, particularmente lá no colégio a gente tem um núcleo de atendimento psicoeducacional, que é um núcleo que tem um suporte de profissionais da psicologia, profissionais da educação especial e do serviço social, né? Então, além dessas 3 áreas articuladas para promover essa inclusão e que se articula a equipe pedagógica, né? Isso é importante falar, porque isso não é uma coisa à parte, isso faz parte de uma dinâmica onde uma escola tem que se pensar de forma inclusiva. Você passa a trazer a expertise desses profissionais para remodelar a nossa cultura do que é inclusão. Né? Não é apenas a formalidade de uma prova adaptada ou apenas essa necessidade, né? Mas tem a ver até como esse aluno chega, né? A questão da regulação emocional desse aluno, como é que ele chega, qual é o estar dele, lidar com as ansiedades da adolescência. Né? A adolescência é um momento difícil, né? Se alguém disser para você, a adolescência foi fácil, você não passou na É adolescência. verdade, é verdade. A adolescência dá uns capotes em você e no seu humor, no seu estado. Então, assim, é algo que é significativo para a gente no colégio, porque nós somos um colégio de ensino médio. E pensar em inclusão é pensar nisso, né? Pensar várias questões que esse adolescente está trazendo e que essa geração está trazendo. Tá? Então você tem desde a pessoa que tem TDAH, ou que descobriu agora que tem um TDAH, ou alguém que tem um grau de deficiência, né, intelectual. Então como é que você trabalha com esse processo de inclusão? Como é que a gente faz o letramento dos educadores, da gestão, para entender essa dimensão? Né? Porque a sociedade também está aprendendo isso. Os próprios pais estão aprendendo, é um desafio para os pais. Né? Muitas vezes, esses alunos sempre são vistos de uma maneira muito infantilizada, só que agora eles são adolescentes. Eles estão se tornando adultos, eles estão buscando emancipação, eles estão querendo sair da casca, entendeu? E isso é um desafio para as famílias. Né? Então, muitas vezes, a nossa conversa com as famílias também é entender esse jovem, né, com as suas particularidades, com as suas questões, que está passando por um processo de amadurecimento fisiológico, mas também mental. Né? Que ele não é mais aquela criança. Né? E isso eu acho que isso tudo é uma discussão bem nova. É verdade. Né? Porque coloca essa questão da autonomia, né? O grau de autonomia desses adolescentes. Né? E aí, porque entra outras questões, mas ele é capaz de se autorregular, essa pessoa é capaz de entender a comunicação, como é que é? É um emaranhado de questões todo dia e que não tem dia com tédio. Não tem dia com tédio. Escola com adolescente não tem tédio. É movimento, é uma escola viva. E eu acho que esse é um desafio da inclusão. E a gente tenta, com a equipe, construir de fato, com os instrumentais das profissões, os instrumentais da lei, os instrumentais pedagógicos, uma abordagem que tenta trazer as pessoas para uma convivência nesse ambiente. Sendo que são 3 anos, né? É muito rápido também. O que é fantástico de trabalhar no ensino médio é que tudo acontece muito rápido. É verdade. Muito rápido.
né? Quando você entrou na primeira série, você piscou o olho e acabou a terceira série. E mudou muita coisa. Mudou a voz, mudou o tamanho, mudou o gogó, mudou o cabelo, É isso mesmo. mudou os hormônios, entendeu? Mas é um momento assim que a gente tem que gostar realmente de fazer isso, de abraçar e de promover um ambiente favorável a esse estudante, É. né? E tá aberto a essas mudanças, porque a gente vai envelhecendo e eles vão vindo cada vez mais novinhos, como diz um colega meu, que cada vez eles vêm mais novos e a gente é que vai envelhecendo e vai tendo que lidar com essas mudanças que estão vindo, né? E o colégio ele acaba tendo um papel importantíssimo, porque além de ter o papel de incluir no ambiente escolar, eu percebo que muitas famílias que têm crianças ou jovens atípicos, né, neurodivergentes, a escola ela é o canal informacional para essa família. Muitos nem sabem do que se trata. Sim. Eles sabem que o filho talvez tenha alguma questão a ser desenvolvida, mas não sabem dizer ao certo do que se trata, né? Quais caminhos seguir. E a escola também tem esse papel informacional de chegar com as famílias e dizer, olha, eu acredito, né, que o seu filho tenha essa condição, vamos por um caminho assim. É mais ou menos assim? É bastante isso. A gente também tem uma ligação com a rede do município de São Caetano, uma política chamada de territórios conectados, onde a gente faz o atendimento das famílias na escola, percebe algumas demandas e faz o encaminhamento para a rede pública. Ou se a pessoa tiver condições, vai para a rede particular para buscar esse suporte, né? Porque esse suporte é fundamental, né? O aluno precisa desse acompanhamento, ele precisa que a família assuma esse compromisso, tá? E isso é um desafio também, né? Ver o meu filho, minha filha na condição que ela é, ou que ele é, tá? Então, isso é muitas vezes mexer com valores, mexer com ideias que você criou como seu filho teria que ser, sua filha teria que ser, né? Fazer esse acolhimento na própria família, acolher, né? Às vezes a gente se depara com famílias onde as pessoas também estão cansadas do cuidado. Então, como é que você compartilha esse cuidado? Quem são os profissionais que vão te aconselhar? Porque esse é um desafio. A escola faz uma parte. E essa parte tem a ver muito com o processo da aprendizagem. Isso é preciso deixar bem evidente, né? A escola não é o lugar da clínica, não é o lugar onde você vai desenvolver essas atividades clínicas. Ela vai trabalhar a dimensão pedagógica, ela vai promover o acolhimento, mas é isso que ela pode fazer. Sim. Então, essa conversa é uma conversa muito importante para ajudar na orientação das famílias. Mas também eu percebo, como gestor, como diretor, a necessidade de formar mais essas famílias, né? A escola de família faz falta, na verdade, porque é um ponto onde a gente percebe que para eles também são coisas novas. Uhum. E o tempo está passando correndo, né? Então, o que que eu faço, né? Como é que eu me abro para entender essa dinâmica e como é que eu entendo que aquela criança já não é mais criança, que é um adolescente, é um jovem, que questões outras vão aparecer, que o desejo vai aparecer, que a vontade de emancipação vai aparecer, porque eles veem os outros fazerem, Sim. né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe muito quando fala de inclusão é que os alunos que vêm de escolas muito pequenas, lá somos uma escola muito grande, uma escola com espaço da universidade grande, com uma quantidade de alunos significativa. Aí a gente fica assim, poxa, mas ele vai ter medo, porque vem de uma escola pequenininha. Como vai ser? Eu falei assim, pai, mãe, relaxa. Daqui a pouco ele vai se soltar que nem pinto no lixo aqui. E você vai ter trabalho em casa de segurar. É. Porque, na verdade, a escola pequenininha, claro que você tem mais monitoramento, você tem esse acompanhamento direto, porque são poucas pessoas. Mas também para esse jovem, em certos momentos, poder sair disso é interessante para ele, Uhum. né? Poder ousar, poder fazer coisas que ele está sempre sobre uma supervisão é importante para a afirmação do espaço dessa pessoa, né? Claro que a gente monitora, a gente acompanha, mas ter mais pessoas em volta, às vezes também você, eu não quero que ninguém me olhe hoje. E Aham. o adolescente tem muito isso. Tem.
Uhum. O adolescente tem dia que ele não quer que ninguém o veja, aí ele põe aquele capuz, É. tá um sol lascado, tá quente pra Fone de caramba, ouvido. fone de ouvido, ele só quer entrar dentro de um lugar e sumir, Aham. né, aí você vai lá e mexe com ele, né. Mas isso é parte desse processo, né, é parte dessa construção da pessoa, do reconhecimento dela. E para quem é atendido também no processo de inclusão não é diferente. Tá. Né? Os níveis de consciência podem ser diferenciados em função da sua condição, mas o ímpeto da vontade, da vida, né, da adolescência, ela está lá. Muito bom. Uma questão que eu acho que está bem entrelaçada a essa, só que eu acho que em maior número é a questão socioemocional do jovem, né? A gente que é do meio acaba acompanhando estudos que saem, números que apontam um crescimento no sentido de depressão na adolescência, né? Ansiedade descontrolada. Como que vocês tentam acompanhar isso? Existe também algum nível de atendimento para esses alunos? Poxa, se o professor, ele que está ali acompanhando, reparou, né? Poxa, tem um aluno que não está conseguindo, né? Se levantar. Porque eu digo o seguinte, todo dia, todo mundo tem seu dia mal, né? Todo dia a gente pode ter dias se você acorda, né? Virado, não estou legal hoje, eu não estou muito bem. Até aí é normal, mas o professor, eu acho que ele, por estar trabalhando diariamente, ele tem a capacidade de perceber quando aquilo é contínuo. Uhum. Poxa, aquele aluno estava triste ontem, hoje, amanhã, depois. E aí ele muitas vezes traz isso, né, para a coordenação, para a direção. Como que vocês tentam trabalhar esse atendimento de alunos que estão enfrentando dificuldades na questão socioemocional? Esses desafios existem pela própria adolescência, né? Aham, Vamos lembrar da gente, né? sim, É, que a coisa mais comum para o adolescente é amanhecer com humor e mudar ao longo do dia. verdade. Então, assim, não é fácil para nenhum adolescente, mas aí tem uma questão que você coloca, que é o quadro hoje da saúde mental na sociedade brasileira, Uhum. né? Das condições que envolvem as dificuldades, a depressão, a ansiedade que faz parte, mas ela se estabelece de uma forma demasiada, isso foge do controle. Isso não é diferente ao adolescente, né? Ele também vive isso, ele traz essa demanda para a escola, a gente percebe isso na sala de aula, a gente percebe muitas vezes a dificuldade de estabelecer relacionamento, desenvolver empatia, de se aproximar. Então, também para esse adolescente é um momento de letramento, né? É um momento de letramento afetivo, porque você começa a fazer a busca do parceiro, da parceira, né? Uhum. Você começa a lidar com a frustração de ser querido ou não ser querida, É. Uhum. né? Então, são pontos onde o núcleo psicoeducacional, mas também com conversa, acolhimento dos professores, dos agentes escolares, né? Da própria comunidade escolar, a gente tenta trabalhar esse aspecto de prevenção, né? Até a gente criou lá, o núcleo criou uma cartilha, um manual de autorregulação. Hum. A gente percebeu a necessidade de ter essa cartilha com esse manual de autorregulação para que o aluno aprenda a lidar com as suas emoções. Eu estou com raiva, como é que eu regulo essa raiva? O Que que eu posso interessante fazer? isso. O que eu posso? Respirar? Eu posso conversar? O que eu posso? Porque a gente precisa ensinar isso, Uhum. né? O celular não ensina isso. O celular só despeja a informação para Verdade. você. Ele te cria muitas vezes angústia quando você olha para uma rede social e vê um mundo perfeito, sua vida não é perfeita. Você está com espinha no nariz, você está com a orelha que cresceu demais, Aham. entendeu? Seu pé cresceu demais. Então, o seu corpo não é do jeito que você acha que tem que ser, como está na rede social. Então, tem lá, tem tudo isso, né? E lidar com a frustração, lidar com a decepção, lidar com a alegria ou com a euforia faz parte desse processo de aprender a se regular, Uhum. né? Então, a gente percebe que esse trabalho de prevenção, a partir dessa cartilha, ele é de fundamental importância, né? Do estudante aprender isso, né? Muitas vezes, antes, quando você tinha uma convivência mais aberta no cotidiano, você aprendia várias coisas, até na rua, no seu grupo de vizinhança. Muitas vezes essas famílias se reduziram e esse jovem tem pouca experiência nessa convivência. Uhum. Então, o colégio também é um ambiente que, para eles, vai ser um ambiente onde eles vão estar mais expostos.
né? E aí você está exposto a várias questões, né? Questões que são agradáveis, desagradáveis, porque você reproduz um pouco o que a gente vive na sociedade. Então, o trabalho é de escuta, mas também o trabalho é principalmente de promover, né, a ideia de uma prevenção, do autocuidado, da regulação, do entendimento das suas emoções, né? E de que tirar uma nota ruim não é o fim do mundo, Aham. né? Que você vai fazer uma prova, a vida está cheia de provas, É. você tem que estar equilibrado para fazer a prova. Se você estudar, ajuda no equilíbrio. Se você não estudar, você Aham. vai passar a decepção. Então, assim, isso é um aprendizado, né? A gente não pode criar ilusão para o jovem que tudo é fácil, Verdade. né? Que você só está na euforia, na alegria. Não, estudar em alguns momentos é cansativo mesmo. Sim. Estudar em alguns momentos é renunciar a outras coisas que são mais prazerosas, mas que naquele momento você precisa abdicar, porque Uhum. você precisa estudar, porque você precisa se concentrar nisso. Né? Isso faz parte de ter um projeto, de ter uma perspectiva de vida. Né? Então, esse aprendizado da autorregulação é importante. Né? A gente tem que tomar cuidado de vender muita facilidade, né? A Perfeito. dopamina barata do celular não É, é a realidade do mundo, exatamente. né? Então, esse é o nosso desafio, né? E aí, cada vez mais a gente tenta focar no processo de prevenção, Uhum. né? Porque ter o suporte de apoio, de escuta na escola, ótimo. Se o aluno tem uma dificuldade muito grande, ele precisa ter acompanhamento profissional. Isso também é importante frisar, É. né? A escola não vai fazer esse papel, ela vai dar um Uhum. apoio, ela vai escutar, mas ele precisa do acompanhamento, às vezes de uma medicação, né, um cuidado, porque está envolvido com questões de algum uso de bebida, É. de outra coisa que pode ser A escola vai ser difícil. uma ponte, A né? escola é uma ponte para isso, Aham. tá? Mas é uma ponte importante também onde o aluno pode falar sobre essas coisas, onde ele pode se expressar, onde a gente tenta conversar com a família, tenta fazer essa aproximação para que o aluno consiga se autorregular, né? O desejo, no fundo, é que ele também perceba que ele tem que cuidar de si, Sim. né? Porque os pais também não vão fazer milagre de tudo, entendeu? É. Né? Os Então, pais também têm seus os pais desafios, né? também têm seus desafios, Aham. né? Então, assim, em alguns momentos, talvez eles precisem apoiar os pais. É. E futuramente, com os pais tornando idosos, esse é o papel que a gente espera, né? Uma geração que cuida da outra, né? Sim. Então, esse sentido você só desenvolve também quando as pessoas se empoderam da capacidade delas, né? E a ideia de trabalhar essa dimensão emocional desse adolescente é que ele também se valorize, ele se reconheça com essas possibilidades. Maravilhoso. Eu acho que o que você traz é tão rico, porque quando a gente traz essa questão do socioemocional, às vezes eu reparo uma posição do tipo, isso é uma questão muito abstrata, né? Cada indivíduo, obviamente que sim, há uma individualidade, mas quando você traz a questão da cartilha, eu também entendo como uma proposta de você não deixar também tudo nesse conceito abstrato. Não, Não, poxa, existem já, né, anos, décadas de estudo sobre o tema, onde a gente pode propor caminhos para que o jovem consiga se livrar dessas armadilhas emocionais e não deixar tudo nesse campo do abstrato, é, né? as coisas são muito pragmáticas com o jovem, né, com o adolescente. Uhum. Quem nunca sofreu por amor? É, é verdade. A consequência de você estar apaixonado é que em um dado momento você pode desapaixonar, Uhum. né? Então, como é que você lida com isso? Como é que você lida com alguém que não quer mais ficar com você? Uhum. E aí, os momentos de troca, de conversa, de uma roda de conversa, onde você fala sobre isso, sobre os afetos, sobre o entendimento sobre si mesmo, sobre a possessividade, sobre o ciúme. É assim que você vai aprender, né? Você vai mexer com muitas vezes com emoções que são desconfortantes, são negativas, mas são parte da vida, Uhum. né? A raiva, a decepção. Então, assim, esse processo é um processo educativo, né? Sim. Até que a gente, porque aí você cria uma ideia de saúde mental, de fato, um bem-estar das pessoas, Uhum. né? Tem dia que o professor também não está com muita paciência, É. e tem dia que a turma não está com muita paciência também, Uhum. né? Então a gente às vezes tem que ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. E vamos pegar leve, hoje o professor não está muito legal, aconteceu alguma coisa. Ô, turma, hoje estou vendo que vocês estão muito chateados.
né? Vamos pegar leve. Então, isso é convivência, Uhum. né? Não existe, a gente não é um robô, a gente não é vazio de emoção, né? E essa relação do afeto, do vínculo, é importantíssima para a aprendizagem, Uhum. né? Porque esse vínculo vai te fazer lembrar, vai te criar memória, vai te criar expectativa daquilo que você vai querer estudar mais, né? O quanto a gente não lembra dos professores que ensinaram a gente, Oh, né? Das coisas que fixaram na sua cabeça, que algumas você quis esquecer definitivamente, outras você lembra, vem na sua mente, né? E elas estão associadas a emoções, estão associadas à memória, né? Então, não existe um aprendizado de conteúdos de forma estéril, conhecimento pelo conhecimento. Se fosse uhum. isso, a gente botava um chip e pronto, né? É verdade. Não estou fazendo a interface já orgânica com silício, Uhum. mas não é. Como é que se lida com a informação, como é que você pensa, você digere, como é que as emoções estão ali, criando bom senso no uso do conhecimento, né? Os valores, os princípios éticos estão colocados ali. Isso é parte desse processo de convivência. Totalmente. Eu queria que a gente falasse aqui, a gente está encaminhando para o final, mas muito importante a gente falar, o fato da educativa ter surgido é muito para trazer luz aos professores da educação básica, né? A gente se deparou anos atrás com notícias alarmantes, né, a respeito de uma falta de professores que até 2040, né, números dizem que vai ter uma falta de 200 mil Sim, então um professores, apagão. é um apagão. E aí também a gente começou a tentar entender a raiz disso, olhando para o ensino superior, para os cursos de pedagogia e licenciaturas, e a gente chegou num outro dado que aponta que 50% dos alunos de licenciatura desistem no meio do curso, né? Mais ou menos esse dado. E aí a gente decide, né, mobilizar pessoas com muitos anos já na educação para tentar ó, ser uma resposta dentro desse Uhum. oceano, né? E a gente gosta muito de saber como que as escolas lidam com os professores, né? Obviamente que o conceito geral é o mesmo, mas como que você tenta lidar e fazer, trilhar o seu relacionamento com os professores, algo além da questão da formação deles, né? Que também é um dos nossos grandes pilares aqui, mas também tentando entender o professor como esse indivíduo único, que também tem seus dias maus, Uhum. que é casado ou não, mas pode ter brigado com o cônjuge antes de entrar na sala de aula, não é? Sim. Ele é um indivíduo com uma vida e com uma história. Como que você tenta trabalhar com esse indivíduo, com esses professores, em todos os aspectos que podem ser importantes para essa classe que é tão importante? Eu acho que assim, gente, no colégio tem algumas coisas bem objetivas que aconteceram, né? Por parte da reitoria, da universidade, de apoiar e a implementação do plano de carreira docente do colégio universitário. Então, esse reconhecimento da produção, da valorização do professor no colégio, em termos da carreira, também é muito importante para a permanência do professor no ambiente escolar e a fixação dele na unidade escolar, que é o colégio. Isso é um ponto as próprias possibilidades de promoção e formação continuada desse professor, né? Não só com direito a bolsas para ele, mas também de pessoas da família, isso também vai criando esse incentivo. A gente também procura ter um ambiente de conversação, né? Uhum, E aí, quando eu falo conversação, gente, é lidar com o contraditório também, né? uhum, E às vezes parece que todo mundo tem que falar a mesma língua. Não é assim, né? Claro que a gente tem que ter um objetivo em comum dentro de uma escola, em qualquer organização, mas ouvir também os contraditórios é parte de um processo de fazer um ambiente mais criativo, né? De entender pontos de vista que às vezes você, como gestor, não está entendendo, né? E que isso não tem a ver contra o gestor, mas tem a ver com um outro olhar, que pode ter equivocado também, né? uhum. Não é porque está falando diferente que está certo. Mas essa conversação, esses espaços de conversação são espaços importantes. E aí eu acho de estimular e promover uma postura ética e honesta também nessa conversação, né, de estar aberto a isso. Isso me parece ser um ponto importante. Essa preocupação, quando a gente fala de ter um núcleo psicoeducacional, a gente também ouve os professores nesse núcleo. A gente também acolhe a neurodiversidade dos professores, dos Uhum. agentes escolares. A gente tenta construir
uma conversa sobre isso, achar caminhos para essa convivência, né? Porque essas questões também são questões novas, né? A gente lida nesse século com questões que a gente não imaginava no final do século XX para cá, né? E esse desafio é um desafio que quem está na gestão especificamente tem que olhar. Quem se preocupa em entender a promoção da educação, a permanência do professor em sala de aula, tem que entender isso, né? Mudou muito o status da escola, né? Hoje os alunos têm acesso à informação de vários lugares. Então a escola não é o único lugar onde você acessa a informação, mas a escola é um lugar fundamental ainda onde você acessa relacionamentos. Às vezes, eu lembro de certas situações, não nessa escola que eu estou no colégio agora, mas em outras, que as pessoas falavam assim, mas eles só vêm para cá para conversar. Eles só querem vir para cá para conversar. Eles não querem estudar, querem conversar. Ainda bem que eles vêm para cá para conversar, porque eles acham que aqui ainda tem sentido estar aqui para socializar, para conviver. O desafio nosso é transformar isso com outros sentidos, do conhecimento, da aprendizagem, da valorização da educação, de quanto produzir conhecimento, dar conta do conhecimento é uma coisa, é um bichinho que te morde, você vai morrer fazendo isso, né? Porque eu falar para você que eu penso assim, eu vou parar de trabalhar com educação e vou parar de pensar, de estudar, não vou, eu gosto de estudar, né? Você desenvolve esse gosto, essa curiosidade está lá, esse bichinho morde da curiosidade e você continua, né? Estando institucionalizado numa organização escolar ou não, você vai tentar fazer isso. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente olha para os educadores e valoriza isso neles, né? Valoriza nessa vontade de também conhecer, né? Porque eles também têm o desejo de aprender, né? E que esse desejo seja reconhecido. E que o ambiente da educação também seja um ambiente de aprendizagem dos professores, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque aí o aluno também vê, né? Ele cria admiração, ele olha para aquela pessoa, não, eu quero fazer isso, né? Eu digo para você, no início da minha carreira eu nem me imaginava muito dando aula, ainda mais que eu fizesse várias coisas e movimentos que eram de formação, mas era uma educação mais não formal do que propriamente formal. Eu não me via como educador formal, né? Tão institucionalizado, mas eu gostava de trabalhar com formação, com discussão, né? Então, assim, a gente vai fazendo esse caminho, mas são coisas que a gente aprendeu lá atrás, na adolescência, na nossa juventude, que vai dando esse rosto também para a gente, né? Eu acho que na escola também é um espaço para isso, para você cativar isso no jovem. Dois pontos que você traz que eu acho que são fundamentais, tem tudo a ver com o DNA da educativa. Valorização, né? E esse reconhecimento desse profissional, da importância que ele tem. A gente tem uma frase aqui que guia muito a gente, né? No palco da educação, o professor é o protagonista, né? Aqui pra gente. Porque se não fosse ele, sua dedicação em um cenário brasileiro tão desafiador, né, para a educação, acho que a gente estaria muito inferior do que estamos se não fosse o esforço, a dedicação individual de cada um deles, né? Fernando, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, acho que foi muito rico, a gente trocou aqui uma ideia de, para quem nos assistiu, pode absorver bastante coisa boa. E agora eu quero te dar uma oportunidade nesse finalzinho, olhando para a câmera mesmo, para você poder divulgar seus canais do colégio, Instagram, um e-mail pessoal da diretoria, onde quem nos assiste pode continuar esse bate-papo. Ficou com alguma dúvida? Quer conhecer mais? A gente, como tem um público muito grande de professores, poxa, gostei da proposta do colégio, quero saber se tem vagas lá, né? Pode ser que suscite isso em algum momento. Então fica à vontade, pode fazer isso olhando para a própria câmera. Então, pessoal, é legal esse bate-papo com vocês, eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou deixar o meu Instagram, o Instagram do colégio, na verdade, que é hashtag Colégio USCS, né? Hashtag Colégio USCS, lá você vai acessar nosso Instagram, vai ver nossos eventos, tudo que a gente faz lá. Tem outra hashtag muito legal também, é hashtag Rádio Colégio USCS. A gente também tem uma rádio, tem uns podcasts lá, bem interessante. E meu e-mail institucional que é fernando.souza com z, online.usques.edu.br. Vem para a USCS também e vem curtir com a gente lá o colégio, trocar ideia, compartilhar ideias aí, que a gente está aberto
para isso. Um prazer estar com vocês. Muito bom. Quero agradecer você que ficou até esse momento com a gente. Mais uma vez, agradecer a Engenhoteca, a empresa de cultura maker e robótica, que tem apoiado, patrocinado aqui o nosso podcast. Conheça mais das propostas. Se você é professor, invista na sua carreira através da Educativa Streaming Education, invista no seu conhecimento, no seu crescimento. Ali nós temos o que há de mais moderno em metodologias ativas, em cuidado para você também. Então conheça a nossa plataforma. Temos episódios novos agora a partir da semana que vem, também às quartas-feiras. Então, quarta e sexta, agora nós temos lançamento de podcasts aqui, sempre trazendo diretores, educadores, secretários municipais de educação. Temos recebido alguns aqui também. Então, se inscreva no canal para que você receba sempre as notificações, tá ok? Muito obrigado. Eu te espero aqui no próximo episódio do Educativa Podcast. Tchau, tchau.